Olá, meninos, tudo bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho a respeito de propriedades periódicas. Vamos iniciar fazendo análise desses dois gráficos. Bom, o que dizer a respeito dessas duas propriedades? O que observar em termos de valores, como se manifestam os valores? Bom, o primeiro gráfico é um gráfico onde eu tenho valores que vão estar aumentando e diminuindo com o aumento do número atômico. Os valores oscilam com o aumento do número atômico. A segunda situação não, a segunda situação é uma situação onde os valores apenas diminuem ao longo do aumento do número atômico. Bom, isso é suficiente para que a gente possa então entender esse comportamento. O comportamento periódico é um comportamento para a gente onde os valores vão estar oscilando. Eu vou ter uma propriedade que ela vai estar iniciando com valor alto, ao longo do período ela vai estar diminuindo, no próximo período iniciando ela volta a ter um valor alto e ao longo do período ela volta a diminuir novamente. Ou poderia ser o caso dela iniciar com um valor pequeno e ao longo do período ela ir aumentando e no próximo período ela voltar a ter um valor menor e ao longo do período ela passar a ter valores maiores. Bom, isso não é observado na segunda situação. A segunda situação eu percebo o seguinte, eu percebo que os valores apenas diminuem, certo? Bom, galerinha, o que eu preciso? Eu preciso entender as propriedades periódicas. Isso por quê? Porque muitas propriedades que os elementos têm são de comportamento periódico. Para isso, para que eu possa realmente entender essas propriedades, eu preciso então entender o conceito de carga nuclear efetiva. O que seria carga nuclear efetiva? A gente precisa entender o seguinte, que um átomo ele vai ter um núcleo, ele vai ter uma eletrosfera, e que o núcleo, por ser positivo, vai exercer uma atração sobre os elétrons que estão na eletrosfera. Bom, para isso eu trouxe aqui um esquemazinho, meu esquema que ele mostra o átomo de lítio. Claro que no núcleo existem nêutrons, porém os nêutrons não foram representados por uma questão apenas de inchaço na representação. Então, se me interessa apenas a análise dos prótons que existem no núcleo, eu deixei então os nêutrons de serem representados nesse momento. E aí eu percebo que o lítio ele apresenta 3 prótons no seu núcleo e 3 elétrons na eletrosfera. E que o núcleo, como falei antes, positivo, vai exercer uma atração sobre esses elétrons que são negativos. E por que falar de carga nuclear efetiva? Certo? A carga nuclear efetiva ela mostra para a gente a verdadeira atração que esse núcleo vai exercer sobre os elétrons. Como assim, professor? Vejam bem, o núcleo é positivo e o núcleo exerce atração sobre os elétrons que são negativos. Bom, todos os elétrons estarão sendo atraídos por um núcleo, porém, eu vou ter um elétron que vai ser para mim muito importante. A avaliação da atração desse elétron pelo núcleo, para mim é muito importante. Se trata desse elétron aqui, esse elétron assinalado como um elétron azul. Esse elétron para mim vai ser um elétron que está na última camada, e por estar na última camada, será um elétron bastante importante. É ele que vai limitar o átomo, é ele que vai me dizer até onde o átomo vai, é ele que vai dar a dimensão do átomo. Bom, é ele que será o primeiro elétron a ser perdido pelo átomo de lítio, então é um elétron de bastante importância para a gente. E aí eu percebo o seguinte, que a atração que esse núcleo exerce sobre esse último elétron, ela é uma atração que está sendo protegida, ou melhor, este elétron está sendo protegido da atração do núcleo por conta da presença desses 2 elétrons da primeira camada. Esses 2 elétrons da primeira camada, eles vão exercer uma blindagem, um escudo, uma proteção. E a carga nuclear efetiva vem ser justamente isso. A carga nuclear efetiva é o quanto o núcleo, prótons, número atômico, carga positiva, exerce de atração e o quanto elétrons que estão entre o núcleo e o elétron a ser analisado acaba protegendo, blindando, certo? Bom, galerinha, conseguiram entender? Ficou fácil? Então veja só, para quem não pegou, núcleo positivo, elétron negativo, núcleo atrai elétron. Elétrons que estejam entre o núcleo e o elétron a ser analisado são elétrons que vão estar protegendo, que vão estar blindando. Bom, quando eu faço o estudo de carga nuclear efetiva, é demais a importância da gente então entender como essa carga nuclear efetiva ela vai se comportar ao longo de um período e ela também vai se comportar ao longo de uma família. Para isso eu trouxe aqui um esquema onde eu continuo tendo lítio, porém eu tenho mais 2 outros elementos. O berílio, elemento que se encontra no mesmo período que o lítio, e trouxe também o sódio, um elemento que está logo abaixo, no mesmo grupo,
na mesma família do lítio. Bom, e agora? Como a carga nuclear efetiva ela vai estar se comportando ao longo de cada período e família? Vejam bem, eu vou ter o elétron a ser analisado, como já falei, é o elétron que está na última camada, é o elétron de maior importância para mim. No caso do lítio, esse elétron vai estar sendo atraído por 3 prótons e vai exercer uma blindagem de 2 elétrons. Quando eu comparo o lítio com o elemento seguinte, que é o berílio, eu percebo o seguinte, eu percebo que o berílio agora vai estar atraindo com 4 prótons e que a blindagem, então, ela acontece da mesma forma. Por quê? Porque ela acontece por conta da presença de 2 elétrons que se encontram na primeira camada, assim como no lítio. Bom, na hora que eu estendo essa minha avaliação, eu percebo o seguinte, eu percebo que o berílio vai estar apresentando uma carga nuclear efetiva maior do que o lítio. Bom, mas quando isso é avaliado em relação a uma mesma família, a um mesmo grupo, eu vou ter agora uma situação diferente. Por quê? Porque quando eu comparo o lítio com o sódio, eu percebo que o sódio ele vai estar apresentando uma maior quantidade de prótons no núcleo, o que promove, portanto, uma maior atração. Mas, em contrapartida, o nosso sódio ele vai ter uma blindagem muito maior. Isto por quê? Porque além dos 2 elétrons da primeira camada, assim como o lítio, eu vou ter um total de 8 elétrons na segunda camada, que vão estar se somando com os 2 elétrons da primeira camada e provocando, então, uma blindagem maior. Bom, a gente não vai chegar a fazer os cálculos, não é o que é cobrado no ensino médio, mas a gente precisa entender o seguinte, que a carga nuclear efetiva, ao longo de uma família, ao longo de um grupo, ela vai estar apresentando valores que são próximos. Em alguns casos iguais, mas em outros casos são valores bem perto. Então eu posso falar de uma forma geral que esses valores são próximos. Bom, as 2 comparações que foram feitas foram essa. Carga nuclear efetiva do berílio, ela passa a ser maior do que a do lítio. Isso me diz o quê? Que ao longo de um período eu vou ter um aumento na carga nuclear efetiva. E a carga nuclear efetiva do lítio, ela passa a ter valores próximos à carga nuclear efetiva do sódio. Então isso me indica o quê? Me indica que em uma mesma família eu vou ter elementos que vão estar apresentando carga nuclear efetiva com valores próximos, certo? Bom, então o que foi dito, né, passa a ser registrado aqui a partir desses 2 textos aqui. Carga nuclear efetiva aumenta ao longo de um período e ao longo de uma família os valores de carga nuclear efetiva passam a ser valores próximos. Bom, meninos, espero que tenham entendido. É muito importante esse conceito de carga nuclear efetiva e na próxima aula a gente volta estudando a primeira propriedade coligativa, a primeira propriedade periódica, que é o raio atômico. Valeu, galera!